Olá, meu amigo, minha amiga. Estão acontecendo coisas no mundo, e especificamente aqui no nosso país, que estão nos obrigando a fazermos reflexões muito sérias e profundas sobre o comportamento de algumas criaturas que influenciam milhões e milhões de pessoas de forma absolutamente tóxica e negativa. E essas criaturas habitam, em regra, aquilo que nós chamamos de universo paralelo da extrema-direita criminosa bolsonarista. E hoje eclodiu uma dessas criaturas que talvez seja mais danosa no sentido de intoxicação da sociedade, porque utiliza da religião para transmitir uma série de pensamentos e influenciar em comportamentos. Essa criatura é uma espécie de corrupta religiosa, porque não vai encontrar dentro da religião nenhum sentido em se aceitar e se justificar a tortura de pessoas. Porque o episódio que motivou a manifestação dessa criatura foi exatamente isso. A deportação de brasileiros que estão, inclusive, sendo alcançados dentro de templos religiosos para serem transportados para o nosso país numa espécie de navio negreiro aéreo, porque tem muitas semelhanças, porque torturam as pessoas, submetem as pessoas a maus tratos, a submissão total dessas pessoas, enfim, a falta de alimentação, a falta de água. Se fosse a viagem mais longa, provavelmente algumas pessoas morreriam nesse trajeto. E surge, então, esse líder corrupto religioso, nesse sentido que eu estou falando aqui para vocês, para justificar a tortura, esses maus tratos, ao invés de se posicionar de uma maneira crítica, decente. Mas como cobrarmos decência de pessoas que estão nesse campo do submundo, né? Eu vou conversar com vocês, vou trazer aqui essas informações sobre isso que eu estou falando, e vamos conversar sobre outras situações muito importantes que estão acontecendo aqui no nosso país, que dizem respeito à nossa realidade atual. Eu chamo a atenção, sempre aqui no nosso espaço, todas as vezes que possível, para que você sempre leve em consideração o que foi derrotar essa gente em 2022. Por mais que nós tenhamos problemas hoje no nosso país, você consegue imaginar o que seria de nós se nós estivéssemos ainda governados por essa gente? Pois bem, fica a reflexão na abertura do nosso papo. Mas antes de entrarmos aqui nos pontos objetivos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Nós já somos agora 994 mil pessoas, como você, inscritas e conectadas através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, a criatura eclodiu, né? Todo mundo estava querendo saber o que um líder religioso, pelo menos é assim que ele se apresenta, o que ele pensa de brasileiros que estão sendo trazidos para o nosso país nessas formas, né? Análogas a escravos, das formas como eles estão vindo aqui para o nosso país. E ele se manifestou, mas foi uma manifestação de repúdio, uma manifestação de bom senso, um apelo para que não se submeta pessoas a esses maus tratos, para que outras pessoas não sejam submetidas a esses maus tratos? Não. Ele colocou quem para falar dessa situação? O inelegível, aquele que ajudou a matar de uma forma direta e muitas vezes indireta pelo seu comportamento, milhares e milhares de pessoas no nosso país no período da pandemia, e nós não podemos esquecer isso. Então, ele buscou alguém que não é muito autorizado para falar em direitos humanos, para opinar sobre essa situação. Sr. Silas Malafaia, ele publicou no seu Twitter isso aqui. Olha que o presidente Bolsonaro falou sobre deportados dos Estados Unidos em 2020. E aí ele coloca aqui um vídeo que o Bolsonaro foi chamado ali para opinar sobre as condições que já estavam vindo os brasileiros, e muito melhores, né? Já eram ruins, mas eram muito melhores do que essas que nós assistimos recentemente. Então, ele justifica, né, através da fala de Bolsonaro, que o que está acontecendo está dentro do jogo, né? Aí vamos pegar aqui o trecho, eu botei um trecho muito pequeno aqui, vamos ver se dá para pegar. Então, aqui, por exemplo, aqui tem audiência de custódia. O cara é pego com 10 quilos de cocaína, vai para a custódia e vai para a rua. Lá ele vai para a cadeia, cumpre 30 anos de cadeia no mínimo. Quem sabe uma prisão perpétua. Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Qual país está dando certo? O Brasil ou os Estados Unidos? O senhor não pode aproveitar o bom relacionamento que o senhor tem com o presidente? Jamais pediria para ele. Você acha que eu vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha paciência. Então, quem está falando é o Malafaia, né? Porque o Malafaia está justificando isso. E o cretino do Bolsonaro, ele foi perguntado ali, não foi para
questionado para que o Trump não descumprisse a regra ou a lei no país dele, mas que os brasileiros fossem tratados dentro de perspectivas de respeito a direitos humanos. Simples assim. É como se está fazendo agora o governo Lula, tentando minimizar esse tipo de situação. Claro que o Brasil não vai interferir nos Estados Unidos, não vai desobrigar os norte-americanos a colocarem algemas nos brasileiros. Mas o transporte de lá para cá tem que ser feito na obediência de princípios humanos, de direitos humanos fundamentais, né? Mas essa gente não sabe o que é isso, né? Nós vimos essas cenas aqui. Como é que pode, gente, alguém achar isso aqui normal? E tem outra, né? A aeronave ficou sem ar-condicionado, gente. As pessoas ficaram dentro de um tubo. Vocês conseguem imaginar o que é isso? E nós não sabemos nem se esse tipo de comportamento foi doloso, né? Para torturar mais as pessoas, né? Porque o pensamento desumano é esse. O desumano é de colocar o cara no camburão e jogar uma bomba de gás lacrimogênio. É isso que está na normalidade dessas pessoas. Agora vinha um pastor desse munducão usar o Bolsonaro com essa justificativa abjeta. Eu queria saber o seguinte: o senhor Malafaia e o bolsonarismo, de maneira em geral, eles teriam tido o mesmo comportamento com um certo cidadão que há 2025 anos atrás passou por uma situação análoga, né? Eu vou colocar uma cena aqui, espero que não tenha bloqueio nas redes. Eu acho que vai passar. A cena é essa aqui, ó. Cidadão algemado, acorrentado, né? Nas pernas. E os seus captores aqui, ó, dando esse tratamento, né? Provavelmente, né? Também o senhor Bolsonaro, o senhor Silas Malafaia. Isso aqui era a lei no Estado romano também. A lei no Estado romano dizia que esse cidadão que está aqui, o senhor Jesus Cristo, era um marginal, era alguém que estava contra o sistema, alguém que estava violando as regras ali, portanto teria que sofrer diante das leis aquilo que estava passando, aquilo que se passou. Então, quando o senhor defende que pessoas sejam tratadas dessa forma, de uma forma absolutamente normalizada, o senhor está defendendo o quê? Os senhores estão defendendo o quê? Gente, vocês percebam o que foi afastar essa gente do poder em 2022. Com todos os problemas que nós estamos vendo, essa gente teria feito no nosso país aquilo que os estadunidenses, os norte-americanos estão experimentando agora, uma sociedade adoentada, uma sociedade neurótica, perseguindo pessoas e com a complacência de figuras desse mundo religioso, né, que se colocam assim. As situações são essa aqui. Pastor André Valadão cria área VIP em igreja e gera polêmica. O senhor Valadão, ele fez uma publicação hoje, ressaltando como é cristão o senhor Donald Trump. Ele colocou aqui, vamos ver se está famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. He said, yes, you are. I said, no. He said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Aí, tá aqui, né? O Trump falando de Jesus Cristo. O bispo Edir Macedo, todo mundo tá fazendo média. Todo mundo querendo fazer média com o Trump. Aí publicou o vídeo seguinte: o dia que Trump recebeu uma Bíblia assinada por Edir Macedo. Acreditem se quiser. Vamos lá. O candidato Donald Trump posa com um livro nas mãos. E não é qualquer livro. Esse é especial em inglês, mas de origem brasileira. A Bíblia que o ex-presidente Trump recebeu é como essa aqui. Além de todo o texto sagrado, ela possui na parte inferior de cada página anotações escritas pelo bispo Edir Macedo. Tudo em inglês. Então tá resolvido, né? Tá resolvido. Não tem como ter algum tipo de problema com religião, né? É representante desse mundo cão todo que está sendo normalizado por essas criaturas todas. Trump amplia a deportação expressa para todo o país e libera a prisão de imigrantes em igrejas, escolas e hospitais. Czar da fronteira de Trump defende batidas em escolas e igrejas e 6 agências federais varrem reduto democrata. Gente, é isso que essas pessoas estão querendo normalizar. Agora, o incrível é o seguinte: existem centenas de templos evangélicos nos Estados Unidos para acolher brasileiros, que passam lá por todo tipo de agrura, né?
e vão para essas igrejas aí. Olha, essas igrejas vão começar a ficar vazias, porque as pessoas estão neuróticas, onde tem muita concentração de brasileiros, de latinos, porque o sistema de imigração está indo atrás dessas pessoas e não está respeitando absolutamente nenhum lugar. Então as pessoas estão andando meio escondidas. Gente, é um negócio que nós não conseguimos imaginar. E aí, ao invés, quando essas pessoas são presas, são mandadas para o nosso país, elas receberem algum tipo de consideração, elas são tratadas como bandidas. E tem uma coisa, eu tenho certeza absoluta que a maior parte dessas pessoas se identifica politicamente, não com a esquerda, mas com o bolsonarismo. E mesmo assim, elas sofrem esse tipo de rejeição, esse tipo de normalização, a essa tortura que eles têm sofrido, né? Bom, outras coisas estão acontecendo aqui no nosso país. Eu mostrei para vocês mais cedo resultados ainda, avaliações sobre o governo Lula. A gente vai voltar novas vezes essa história toda aí do pastor, que vai dar o que falar essa história aí, e de mais alguns aspectos. Mas agora eu quero fazer um corte para a gente entrar no assunto objetivo. O Globo hoje saiu com essa manchete aqui, né? Pix e inflação atingem bases de Lula que sofre virada na aprovação. Gente, é o seguinte, a inflação no nosso país, ela está séria? Bom, ela está, as coisas estão subindo, todo mundo sempre vê. Mas quando você analisa o que aconteceu no nosso país nos últimos anos, você vai perceber o seguinte, no ano de 2020 a inflação foi de 18,2% nos alimentos. E em 2021, a inflação também foi de 24% e 40%, dependendo do tipo de cesta básica e tipo de alimento. O café moído teve um aumento de 50,2%, açúcar refinado 47%, frango em pedaços 29,85%, ovos 13,24%, tomate 21%, só para dar uma geral aqui. E no ano de 2022, entre os índices que mais influenciaram essa alta, destacam-se leites e derivados, que tiveram aumento de 22,1% em 2022. Além disso, frutas e tubérculos, raízes e legumes também registraram aumentos expressivos, com altas de 24% e 40,2% respectivamente, ao longo do ano. Bom, como é que isso aí não virou notícia, não virou manchete ao período que o inelegível estava à frente do nosso país? Por que não se teve ali uma abordagem tão intensa, com foco tão direcionado como estão fazendo agora com o governo Lula? Nós estamos observando já há algum tempo várias ações destinadas à corrosão do governo e colocar o governo sempre como refém. Por isso que a gente tem sempre falado, né, que a comunicação é sempre uma ferramenta vital para enfrentamento, aglutinação, conscientização, convocação da sociedade para essas situações todas que estão se apresentando no combate permanente a esse universo cão. Bom, mas agora, quem sabe, nós teremos ferramentas adicionais para enfrentar essa coisa toda que nós estamos vendo aqui no Brasil, até o instante que essas pessoas começarem a ir para a cadeia, né? Bom, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!